29 ao versículo 33. Josué 24, do 29 ao 33. Diz a santa e bendita palavra de Deus. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Amém. Oremos, irmãos. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, na presença do Teu povo, dos Teus eleitos na igreja, para trazer, ó Deus, a Tua mensagem, trazer as verdades da Tua palavra, Senhor, que são imprescindíveis para as nossas vidas. Elas são condição sine qua non para uma vida santa, uma vida de retidão, uma vida de conformidade com a Tua vontade. A Tua palavra é ela que vai alumiar os nossos caminhos, para que não nos desviemos das Tuas veredas santas, veredas eternas. Por isso, Deus amado, que o Senhor se digne nesse momento, por meio do Teu Espírito, nos dá a condição de falar da Tua parte, de trazer, Senhor, os ensinos dos quais todo homem necessita, precisa para a sua vida. Faz-nos entender, Senhor, faz-nos compreender o quão preciosa é a Tua palavra. Faz-nos buscar o alimento, Senhor, diário para as nossas vidas. E nesse momento, concede-nos ouvidos e corações para entender, ó Senhor, o que Tu has de falar. Para isso que o Senhor nos use como instrumentos meros que nós somos, que possamos bendizer com essa mensagem a Teu Filho bendito Jesus Cristo. E as almas aqui presentes, todos quantos ouvirem, possam ser alimentadas para a glória tão somente do Teu nome. Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do sermão, esse sermão que encerra o livro de Josué, é Perigos à renovação da aliança com Deus. Perigos à renovação da aliança com Deus. O livro de Josué, ele termina, nós podemos dizer, da melhor forma possível. Deixa eu apresentar aos irmãos pelo menos 3 questões que nós entendemos que ele terminou bem. Em primeiro lugar, Deus é enaltecido, a fidelidade de Deus, a aliança é enaltecida.
O livro de Josué mostra que Deus cumpriu cabalmente sua promessa feita aos patriarcas. E toda essa história é lembrada por Josué no momento em que ele leva o povo a renovar pela segunda vez a aliança com Deus. É o que nos mostra, o que nos mostrou o capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 28. Agora o povo já está desfrutando do descanso prometido, seus inimigos não mais lhe incomodam, já foram todos subjugados, não há mais guerras, senão deleite das fruteiras, das cidades, dos campos, dos gados que Israel herdou, Israel ganhou da parte de Deus. Isso, irmãos, olha, tanto antes do Jordão, na Transjordânia, como depois do Jordão, na Cisjordânia. Tem mais, em segundo lugar, o final desse livro mostra o sepultamento de 3 homens fiéis que foram importantes instrumentos na mão de Deus para essa conquista: Josué, José e Eleazar. Josué foi escolhido por Deus para levar Israel a conquistar a terra prometida depois da morte de Moisés. José, irmãos, pouco tempo antes de morrer, movido pela fé, tinha tanta convicção da promessa de Deus. Quero que os irmãos entendam isso. Mas como se vive pela fé? O justo vive pela fé, não é só no Novo Testamento. Todos viveram pela fé. Ele tinha tanta convicção na promessa de Deus, que Deus ia dar essa terra, que pediu que não deixasse seus ossos no Egito, mas que o sepultasse na sua herança. Isso, irmãos, mais de 400 anos antes. Veja quando foi que ele disse isso. Eleazar, filho de Arão, ele assumiu o lugar do pai, sumo sacerdote, e tomou parte na distribuição da terra às tribos. Foi usado por Deus ali para dar aquela distribuição, para estar ali ao lado de Josué como comandante, né, como aquele que estava à frente do povo, e Eleazar auxiliando como sumo sacerdote nas questões cerimoniais, na divisão da terra, no julgamento das questões. Estava ali. Não bastasse isso, nós temos também a ênfase na fidelidade da geração de Josué em servir ao Senhor, né, na sua profissão de fé, na firmeza com que eles se apresentaram ali. Eles escolheram servir ao Senhor com Josué. Então, irmãos, o propósito do livro é atingido. O cumprimento total da promessa de conceder a Israel Canaã foi exposto. Mas, em meio a esse relato final de Josué, que demonstra esse deleite da terra prometida e a fidelidade e a aliança com Deus, há alertas. Esses alertas sinalizam perigos à renovação dessa aliança. Nós sempre mostramos para os irmãos que a vida do povo de Deus tem que ser uma vida de renovação constante da aliança com Deus. Então, os irmãos viram, só em Canaã nós tínhamos 2 momentos que Josué chamou o povo para renovar a aliança, e seguidamente na vida desse povo teria que ter também novos momentos de renovação. Na verdade, nós temos que diariamente estar lembrando da aliança com Deus. Então nós enxergamos aqui perigos a uma futura renovação da aliança que deveria ser feita pelo povo. Atente aqui o versículo 31 novamente. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, no sermão dessa noite, nós desejamos mostrar aos irmãos que, assim como Israel, a igreja corre perigo de não ter sua aliança renovada com Deus. Que perigos são esses?
que nós podemos identificar nesses versos? Primeiro perigo: a morte dos líderes fiéis da atual geração. Versículo 29. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. E o versículo 33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá. Josué, como vimos, substituiu Moisés, porque foi escolhido por Deus, porque foi antes preparado por Deus, e porque o zelo de Deus não permitiu que Moisés experimentasse a terra prometida. Sempre enfatizamos isso, irmãos, porque, como nós temos visto, as pessoas falam de Deus, dizem que amam a Deus, dizem que servem a Deus, mas não conhecem a esse Deus que eles dizem que servem. Veja quem é Deus. Eu digo isso porque as pessoas não dão ênfase à santidade, ao zelo de Deus. Mas deixa eu trazer novamente aqui esse texto que os irmãos conhecem, que demonstra esse zelo de Deus. Acompanhe comigo aqui, Deuteronômio 3, 23 a 27. Eu vou fazer essa leitura. Deuteronômio 3, 23 a 27. Isso é Moisés falando ao povo. Também eu, nesse tempo, implorei graças ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Isso é Deus, irmãos, falando com Moisés. 27. Sobe ao cimo de Pisga, sobe ao cimo, ao cume do monte. Levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Esse é o Deus. Esse é o mesmo Deus hoje? É, porque a Bíblia diz que Deus não mudou. A santidade de Deus é mesmo, o zelo de Deus continua. Ele não permitiu que Moisés, que foi preparado 80 anos para conduzir o povo, e conduziu o povo por mais 40 anos, não permitiu que ele passasse o Jordão. Moisés insistiu e Deus disse: basta, não toque mais nesse assunto. Esse é o Deus verdadeiro, que as pessoas precisam conhecer, que não conhecem. Mas Deus, irmãos, Deus não é o perfeito, perfeito nos seus atributos, não temos visto, conforme sua santidade, sabedoria, justiça, providência, para realizar seus planos, usou Josué como instrumento. Aí, no versículo 28 de Deuteronômio 7, disse assim, em Deuteronômio 3, disse assim a Moisés: dá ordens a Josué, e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Nós vamos ver aqui, irmãos, as situações aqui nesse sermão que Deus coloca os seus servos. Colocou Moisés e disse: você está vendo tudo, veja tudo, agora pegue Josué, prepare ele, que ele vai ficar no teu lugar. Mas você não vai. Esse é Deus, esse é um verdadeiro Deus. Aonde, irmãos, me permita abrir um parênteses aqui, aonde, irmãos, existe espaço aqui para você determinar as coisas para Deus, para você mandar Deus fazer alguma coisa? Onde é que tem espaço aqui?
Para você chegar, orar ou dizer palavra de ordem, dizer, eu determino. Se Moisés pediu, rogou, implorou para pisar na terra prometida, Moisés passou 40 anos no deserto com aquele povo murmurador, suportando aquele povo. Deus disse a ele, basta. O que dizer de um que vem hoje? A quem dizer que pode determinar as coisas? Não pode determinar nada, quem determina tudo é Deus. Deixe-me apresentar aqui, irmãos, alguns paralelos entre a vida de Moisés e a vida de Josué, para mostrar como é que Deus está conduzindo tudo. Deus faz tudo segundo o seu propósito, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, segundo os seus planos. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. A providência de Deus, que a gente não entende, já ia trabalhando na vida de Josué e na vida de Moisés, fazendo com que eles passassem por situações semelhantes, com vistas a quê? Ao propósito divino de conceder a terra prometida ao seu povo. Não era para enaltecer Josué ou Moisés, ou nada disso, porque Deus tem um plano e Ele vai usar os instrumentos que são os seus servos. Olha, Moisés levou o povo a passar pelo Mar Vermelho, Josué conduziu o povo para atravessar o rio Jordão. As águas do Mar Vermelho se abriram e as águas do Jordão pararam para que eles passassem a pé. Moisés teve a experiência da aparição extraordinária de uma manifestação do anjo do Senhor, uma chama de fogo no meio de uma sarça, né? Se lembra da sarça? Josué, irmãos, na proximidade de Jericó, tem um encontro com o príncipe do exército do Senhor, com a espada desembainhada. E nas duas ocasiões, todos eles, tanto Moisés como Josué, são ordenados a tirarem as sandálias dos seus pés. Estão lembrados? Os dois, porque esse lugar aqui é santo. Deus ainda engrandeceu Josué na presença de todo Israel. E eles o respeitaram todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Fora, evidentemente, os momentos de rebeldia, que Moisés enfrentou um povo rebelde, que tombou no deserto. Josué esteve como assistente de Moisés e comandou o exército na primeira vitória de Israel contra os amalequitas. Isso era o que, irmãos? A mão providente de Deus preparando Josué para a missão que ele iria estar à frente. Ao ponto de que agora, os irmãos viram que no versículo 29, Josué recebe o título de servo do Senhor. Olha, depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Esse título foi dado antes a Moisés. Se você for ver em Josué 1:1, Moisés é chamado servo do Senhor. E segundo os estudiosos, irmãos, poucos indivíduos na história da redenção do Antigo Testamento receberam esse título. Algumas outras curiosidades: ele morre com a mesma idade de José do Egito, que foi outro grande instrumento na mão de Deus para preservar o seu povo. Como nós mostramos a fé de José, dizendo, quando Deus tirar a gente aqui do Egito, olha como ele sabia, irmãos, que aquilo era passageiro. Quando Deus tirar a gente aqui do Egito, então leve meus ossos. Eu quero só que vocês imaginem José dizer isso. Irmão, José estava numa posição excelente. José estava governando o Egito. José estava podre de rico, com todo o poder. José estava sustentando a casa de seu pai. José estava desfrutando das promessas do Senhor, do sonho que ele teve. Lembra que todo mundo se curvando diante dele. E ele disse:
quando ele estava assim no auge, não foi quando ele estava escravo, não. Quando ele estava no auge, ele disse: não deixe meus ossos aqui não. Por quê? Ele sabia que aquilo era passageiro, não estava preso àquilo não. Não estava preso à riqueza, à glória, ao poder, ao status. Meus irmãos, todo mundo se curvava diante de José. Todo mundo ia comprar. José despachava pessoalmente com o pessoal que ia comprar as coisas. O poder estava ali na mão dele. Ele disse: isso aqui não vale nada. Tire meus ossos daqui. Eu quero que bote meus ossos na terra prometida. Isso é fé, isso é visão do reino de Deus. Isso é visão do reino. Ele vivia no Egito, mas seu coração não estava no Egito. Ele tinha convicção que por melhor que estivesse lá, vivendo lá, o lugar do povo de Deus era na terra prometida. Por melhor que estejamos vivendo aqui, irmão, nessa terra, o melhor é no céu, na Canaã celestial. Versículo 32 de Josué diz: os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, e eles trouxeram, viu? Eles trouxeram. Enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio ser a herança dos filhos de José. Ainda bem que naquela época o pessoal respeitava nas posses, né? Foi 400 anos depois. Naquela época eu tinha uso capião, não. Só olha, ali comprou, respeito à propriedade. 400 anos. Estava cercado lá e ninguém tomou. Josué, irmãos, foi sepultado na sua própria herança. Versículo 30. Sepultaram na sua própria herança em Timnat-Sera, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Agora, olha o Deus, o zelo de Deus, de novo sobre Arão. Deus não permitiu que Arão desfrutasse da terra. Não permitiu que Moisés, nem permitiu que Arão desfrutasse da terra. Acompanhe também a leitura que eu vou fazer. Agora de Números 20, do 23 ao 29, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho, e faze-o subir ao Monte Hor. Depois despe Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo, e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao Monte Hor, perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu Arão de suas vestes, e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Agora, irmãos, imaginem, quem era Arão? Se era irmão de Moisés. Moisés tirou a roupa do irmão dele, a roupa sacerdotal, e vestiu o seu sobrinho. Tem ideia como Moisés tinha que ter força? Sabe o que é que significava? O povo de Deus tem que ser forte. Tem que ser forte. Arão teve que pronunciar a imundícia de Miriam, sua irmã, porque ela pecou. Moisés tinha que cumprir. Deus disse: Moisés, você vai fazer isso. Senhor, logo morreu meu irmão. Quando eu tirar a roupa dele, ele vai morrer. A roupa sacerdotal, ele vai morrer. Meu irmão. Sim, meu querido. Ainda estamos muito apegados, irmãos, às coisas sanguíneas. Não é que isso não tenha significado, a gente vai sentir, mas
A gente ainda está percebendo as coisas da terra, as carnais, as ligações. Maior é a ligação espiritual, maior é a ordem do Senhor. Isso aqui é o Deus a quem a gente serve hoje. Não parece ser o Deus que estão pregando por aí. O Deus zeloso, que diz: faça, porque tem que ser feito, porque eu tenho um propósito. E imagine também Eleazar recebendo do seu pai, sabendo que na hora que ele botasse aquilo dali, seu pai ia morrer. Não podia guardar a roupa não e botar lá, né, lá embaixo. Deixa Eleazar lá embaixo. Não, meu filho, você tem que aprender como Deus é santo e zeloso. Tá vendo? Olha, seu pai serviu. Mas ele vai ficar aqui porque ele não me honrou lá nas águas de Meribá. Ele foi rebelde a Meribá. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque em vez de falar a rocha, ele bateu. Só isso. Tão pouco, né? Só que agora, irmãos, Eleazar morre. Versículo 33, faleceu também Eleazar. Ele exerceu o papel de seu pai, foi fundamental na condução da distribuição da terra, em cumprir com aquilo que Deus havia dito a Moisés, lembrou da aliança, lembrou de toda a lei, coordenou e administrou essa tarefa, tal como Deus havia mandado. Mas, irmãos, estão percebendo aqui, todos esses morreram. Todos os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor Israel, também morreram. Este é um grande perigo para que o povo se mantenha em aliança com Deus: a morte dos líderes fiéis, ou a morte da geração dos líderes fiéis. Foi essa geração aqui que experimentou, vivenciou e conheceu tudo que Deus fez pelo povo, mas eles morreram. Por quê? É um perigo. Todo mundo vai morrer? É um perigo, sabe por quê? Porque é por meio de líderes fiéis que o povo se mantém firme na aliança com Deus. Foi pela intercessão de Moisés que Deus não dizimou a geração rebelde e idólatra no deserto. Lembra que Moisés intercedeu? Não faz isso não, Deus. Ele pediu por eles. Foi pela fé que Josué e Caleb, homens fiéis, ouviu. Foi por meio deles que o povo ouviu o verdadeiro testemunho sobre a terra prometida. Eles quase morreram, mas o povo ouviu. Foi pelo testemunho de Caleb e sua confiança na promessa, já na terra prometida, que o povo ficou envergonhado da sua acomodação e não partir e conquistar sua herança. Enquanto Caleb, lá com 85 anos, demonstrava vigor como um jovem para o combate. No tempo dos reis, irmãos, quando subia ao trono um rei fiel e temente a Deus, a primeira coisa que ele fazia era renovar a aliança com Deus. Estão lembrados disso? Ele promovia uma reforma. Por isso que muitos reis são chamados de reis reformadores. E ainda a pessoa diz que no dia de hoje a igreja não precisa de uma reforma. Precisa. Uma das primeiras reformas que ele fazia, deixa eu listar aqui o caso de Ezequias, um dos reis reformadores. Quando ele começava por onde? Mandava abrir o templo, reparar as portas da casa do Senhor, chamava os levitas para que se santificassem, restaurava o culto a Deus. Como é que ele fazia isso? Traga aqui, vamos pagar, porque o povo deixava de ofertar. Os sacerdotes, os levitas sobreviviam de quê? Dos dízimos e das ofertas. O povo parava de fazer isso. O que é que acontecia? Eles corriam para a possessãozinha da terra. Ele não tinha muita terra.
Porque quem receberam terra foram esses, né? Eles não tinham. O Senhor, eles iam fazer o quê? Mas nas cidades onde eles moravam, tinha um pedacinho só de terra para eles. Era para aquela que a gente chama hoje de agricultura de subsistência, né? Só vamos criar um gadinho para a gente tomar um leitinho, para fazer um queijinho, para dar para os meninos, né? Plantar aqui uma coisinha assim, só para sobreviver. Eles corriam para lá. Aí o rei reformador fazia o quê? Traga todo de volta, se santifique. Fazia o povo, vamos ofertar. E o rei mesmo fazia a oferta lá e levava o povo e organizava o povo e celebrava as festas em memória ao Senhor, a Páscoa, os pães asmos. Foi assim que Ezequias fez isso, irmãos. O rei Ezequias foi tão reto que sua integridade assemelhou-se aos cuidados de Davi e Salomão para com o templo. O mesmo espírito estava com o rei Josias, outro rei reformador. Está lá em 2 Reis 23, de 1 ao 3, dizendo: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. Ele chamava os líderes, O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança, renovava a aliança. Líderes fiéis, irmãos, vão renovar a aliança com Deus e vão levar o povo a renovar a aliança com Deus. E diz mais: para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. O que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, orem a Deus pelos líderes fiéis desta geração. Orem a Deus por eles. Peça a Deus por eles. Bota o joelho no chão. Porque eles são instrumentos de Deus para que o povo de Deus, a igreja de Deus, se mantenha fiel à aliança. Orem por aqueles que não buscam em primeiro lugar o que é propriamente deles, mas o que é de Cristo. Pessoas que têm o seu caráter provado pelo serviço ao reino de Deus. Pessoas que são companheiras nas lutas pela verdade do Evangelho. E que não poucas vezes põem em risco suas próprias vidas por amor de Cristo. Foi isso que Moisés fez. Foi isso que Josué fez. Foi isso que Caleb fez. Os homens fiéis a Deus sustentam a fidelidade e a aliança com Deus da igreja. Então olhem por eles, cuidem deles, façam o que a Bíblia diz que é para fazer com eles. Façam-lhe participando de todas as coisas boas. Ajudem nas suas dificuldades. Por quê? Irmãos, Josué, Moisés eram homens como qualquer um de nós. A Bíblia diz, né? Elias era igual a todos nós. Cheio de fraqueza. Cheio de fraqueza. Eles foram colocados por Deus ali para servirem. Mas o que é que a igreja tem que fazer? O que é que o povo tem que fazer? Servi-los também. Então roguem a Deus que estes se mantenham fiéis e vocês também sejam fiéis. Homens fiéis, mulheres fiéis, crianças fiéis. E vão orando para que Deus levante no meio da igreja outros fiéis, para que cuidem da próxima geração. Está vendo com que a gente deve se preocupar? A gente deve se preocupar com outras coisas não. Eu sei que a gente está abalado aí e tem muitas coisas. Hoje em dia a situação está incerta de todas as áreas. Hoje estamos vivendo incerteza, ninguém tem mais certeza de nada. Antes você tinha mais ou menos, você tinha uma certa
previsão assim das coisas, mesmo sabendo que Deus muda, mas hoje, tá aí, os irmãos estão vendo aí, ó, do país de onde veio o coronavírus, estão botando o povo em isolamento de novo, mandando as pessoas estocarem comida de novo. A gente nem passou, está todo mundo ainda usando máscara. Está entendendo? Mas não é isso que vai deixar você apavorado tanto. Não é isso que vai deixar você preocupado. Você vai preocupar com o quê? Com o reino de Deus. Sua preocupação maior é essa: Senhor, cuida dos homens fiéis dessa geração e prepara os novos. Sua preocupação tem que ser essa. Ore a Deus por isso. Não vai escolher para liderar a igreja pessoas meramente populares, ou eloquentes, ou ativas, ou simpáticas, ou meramente comunicativas. Escolha para a igreja homens fiéis à aliança com Deus, homens cheios da palavra, quer dizer, cheios do Espírito Santo. Tenha cuidado para não usar os critérios do coração, que o critério do coração para escolher o homem é o mesmo critério do mundo. A gente só dá uma roupagem religiosa. A gente faz isso. E hoje, com o advento aí da gente ter acesso a muitas pregações, né? Conhecer muitos homens de Deus e tal, aí você sai montando, é muito normal, você sai montando o pregador ideal que você quer para a sua igreja, para que você quer para a sua igreja. Eu quero a fineza de fulano de tal. Eu quero o conhecimento, a oratória de fulano de tal. Aí você sai procurando. Ou então você quer um igual àquele mesmo, senão aquele está ótimo. Ore para que Deus manda. Ore para que Deus levante. E trabalhe para isso. Trabalhe. Sue. Se esforce. Como é que você vai fazer isso? Irmãos, o correto é Deus levantar de dentro mesmo da congregação. Isso é o normal. Pode vir de fora? Pode. Deus pode mandar um abençoado? Pode. Mas o correto é as próprias igrejas prepararem os de dentro, os de casa, para serem os próximos líderes. Nós temos que trabalhar dessa maneira. Isso é a visão do reino. A visão que o pessoal tem aí é assim: não, vou entrar em contato aqui com fulano que tem um seminário, que tem não sei o que, e fica querendo importar. Deus pode mandar, mas esse não é o meio ordinário. O meio ordinário é de dentro. De dentro. E não esqueça não. Você diz assim: ah, mas graças a Deus hoje nós temos muitos homens fiéis. Um dia eles vão morrer. Vai morrer todo dia. Entendeu? Morreu Josué. Tinha um monte de ancião, não tinha? Morreram todos. Eliasar morreu. Então, irmãos, isso é o primeiro perigo da igreja não ter sua aliança renovada com Deus. É a morte de seus líderes fiéis. Os fiéis. Os infiéis, irmãos, me permitam, pode morrer. Segundo e último lugar, quero trazer para os irmãos, outro perigo. Qual é? É quando a geração nova desconhece os feitos do Senhor. Isso é um perigo muito grande. Ó, versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor. Eles sabiam. O significado positivo dessa declaração precisa ser avaliado sob duas perspectivas.
A primeira é o testemunho da fidelidade da geração de Josué e dos anciãos, que sobreviveram depois da morte de Josué. Esses, de fato, a Bíblia dá testemunho que eles serviram a Deus. Eles aí certamente não estavam confiando nas suas próprias forças, porque lembra que Josué mesmo disse quando renovou a aliança: não podeis servir ao Senhor. Muito bem. Então eles estavam na dependência de Deus. Mas a outra perspectiva dessa afirmação é que havia uma necessidade de que esse conhecimento e a vivência da aliança fosse transmitida à nova geração. Entende? Então preste atenção, irmãos. Se não há conhecimento da aliança de Deus, das cláusulas, lembra que a gente viu todas as cláusulas? Se não tiver conhecimento disso, não é possível se manter fiel à aliança com Deus. Não é possível que a aliança seja renovada no futuro. Então isso precisa ser dito, reforçado, explicado. Foi isso que Josué fez até o fim da sua vida. Ele chamou todo o povo a renovar a aliança com Deus. E cada afirmação do povo que iria servir ao Senhor, Josué questionava: é isso mesmo? Olha, vocês vão fazer mesmo? Vamos, Josué. Vocês não podem servir ao Senhor. Deite fora os deuses. Ele fazia isso. E todo o povo estava ali, irmãos, reunido de forma solene. Agora preste ainda mais atenção no que eu vou dizer. A aliança não é para ser apresentada ao povo apenas nos momentos solenes. Não é só na santa convocação, não é só no domingo à noite. Isso é insuficiente para a gente se manter fiel à aliança com Deus. Uma única vez na semana, não. A lei de Deus necessita ser lida e meditada todos os dias. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1 e 2. A lei tem que estar no coração, senão o homem vai quebrar essa aliança direto. Guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A geração atual precisa repassar às futuras gerações a lei de Deus e mostrar a eles na prática a fidelidade à lei de Deus, para que eles também sejam fiéis a essa lei, sejam fiéis a essa aliança. Então é dever da geração atual transmiti-la para a próxima, dos pais para os filhos, as mulheres experientes passando para as mais novas. O ministério da mulher é grande. Eu disse isso aos irmãos: o ministério é muito grande. Os homens são cabeças, aí eles têm que instruir as suas esposas, e as esposas têm que instruir seus filhos e instruir as mais novas. Agora, se tiver uma mais nova experiente, pode instruir a mais velha que não é experiente também. Não tem problema não. Os adultos passando para os mais novos, do jovem mais experiente para o jovem mais neófito. A ordem é essa. Está lá em Deuteronômio 6. Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temos ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, ó, tu, teu filho, essa geração e a próxima geração. E aí tem aquela declaração de Deuteronômio 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um Senhor. Então essas palavras que eu te ordeno, elas vão estar no teu coração, e tu vais ensinar a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
É assim que a aliança vai ser renovada de geração a geração. Se as crianças não conhecem o conteúdo das Escrituras, elas não vão estar em aliança com Deus. Não vão jurar fidelidade a Deus. Não vão entender que não há nada melhor do que servir a Deus, porque as atrações são muitas. As crianças precisam ver na vida de seus pais e na vida das pessoas da igreja os grandes feitos do Senhor. Elas precisam ver isso. Elas precisam ver o amor dos adultos. As crianças precisam ver o amor dos jovens à lei de Deus. Aí elas vão ter desejo, vão ter vontade de estar em aliança com Deus. Vão querer estar em aliança com Deus. Por isso que a gente não deve se enganar. Nossas atitudes, a gente já disse isso, irmãos, as crianças percebem. Nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Você diz, eu digo a esse menino, eu ensino a esse menino, eu falo tanto a esse menino, mas eu não faço. Você pode morrer de falar. Agora, se você fizer, aí é outra história. É outra história. Ele vai ver, você fala uma coisa, ele não está vendo isso na sua vida. Oh meu filho, tema a Deus. Você não teme. A Bíblia manda de fazer uma coisa, você faz outra. Está pensando que o menino não vê, não? Você vê. Então, irmãos, para uma aplicação já finalizando, a pergunta: o que temos transmitido para a nova geração da nossa igreja? O que é que a gente tem transmitido? A geração atual vê em você uma pessoa que é fiel à aliança com Deus? Os jovens podem seguir seu exemplo para serem fiéis a Deus? As crianças podem olhar para seu exemplo e se espelhar, de maneira que elas terão um referencial para desejar estar em aliança com Deus? Seu exemplo está para mostrar mais a aliança com Deus ou mais a aliança com o mundo? Na sua prática, na prática, não é na fala, né? Na fala a gente tem a capacidade de dar um ar de religião, mas na prática estamos mais familiarizados com as coisas do reino de Deus ou com o do mundo? Seus filhos podem testemunhar de você, dizer, olha, não, meu pai e minha mãe, elas renovam-se em aliança com Deus. É uma pessoa que vive em aliança com Deus. As pedras deixadas por Josué, que testemunhavam a renovação da aliança, lembra? As pedras, tinha até a pedra. O que é que elas dizem de você? A gente não pode pensar que a gente quebra a aliança com Deus e ninguém vê. Vê porque Deus tem as testemunhas. Então, reflita agora. Se a renovação da aliança da nova geração dependesse da minha aliança com Deus hoje, como seria? Entendeu a pergunta? Vamos lá, vou repetir. Se a renovação da aliança com Deus da nova geração dependesse da minha aliança com Deus hoje, como é que seria? Eles teriam um exemplo? Eles teriam um exemplo? Como renovar sua aliança com Deus? Infelizmente, irmãos, o livro de Josué termina bem, mas o início de Juízes começa mal, muito mal. Aquele perigo aqui anunciado, infelizmente ele se concretizou. Os líderes fiéis morreram e os grandes feitos do Senhor não foram transmitidos à nova geração.
Não houve uma continuidade da fidelidade com Deus. A lei não foi repassada. O que era antes um perigo acabou se tornando uma tragédia. Quero que os irmãos vejam. Agora abra a sua Bíblia. Você está bem pertinho. Juízes 2, do 10 ao 12. Juízes 2, do 10 ao 12. Diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Então, irmãos, a igreja hoje corre o perigo de não ter sua aliança renovada com Deus. Por quê? Um dia, os líderes fiéis da atual geração vão morrer. E a nova geração pode não conhecer os grandes feitos do Senhor. O que você gostaria para a futura geração da sua igreja? Renovação da aliança ou quebra da aliança? As bênçãos de Deus ou a ira de Deus? Eu espero que você escolha renovar a sua aliança com Deus. Apoiar os líderes fiéis. Escolher ser um crente fiel. E fazer o seu papel para que esses perigos não se tornem uma realidade para a próxima geração. Que assim seja conosco. Amém. Amém.